nome do Dr. José Tavares, que é o diretor do IDEA, é uma honra participar desse encontro, dessa oficina do IDEA. Desejo a todos sejam bem-vindos, aos nossos palestrantes e nossos convidados, né? Sejam bem-vindos à nossa terra, que é a terra de palestrantes também. O pessoal de Minas Gerais, que depois vai nos servir pão de queijo para nós. Eu não podia iniciar essa nossa reunião sem um agradecimento especial e profundo à Tamires e à Edmeia, que sem o trabalho delas nós não estaríamos aqui. Problemas burocráticos foi uma luta nos últimos 48 horas para que pudéssemos, e elas são as responsáveis diretas e temos isso. Muito obrigado pelo esforço, muito obrigado pela dedicação, muito obrigado pelo carinho. E é uma honra ter aqui o professor Vitor, a professora Júlia e a Melina, e espero que voltem para lá, em Minas Gerais, para Belo Horizonte, com saudades da nossa Porto Alegre, e que voltem muito breve. A professora Jerusa, coordenadora da sessão, agradecemos também a sua organização desse evento, e de imediato eu passo a palavra para a Jerusa para fazer a apresentação do nosso convidado. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pela presença de todos. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Também gostaria de agradecer a presença. É muito bom ver a sala cheia. É um grande prestígio que a gente pode fazer para os nossos convidados. Assim como o professor, eu gostaria muito de agradecer a Tamires e a Edmeia e a Mileia, de uma forma geral, pela oportunidade da gente estar aqui reunidos, ouvindo pessoas que pesquisam, né, nessa área, que tem grandes contribuições no Brasil e fora dela nessa área. Então, só para vocês entenderem como é que surgiu essa oficina, esse workshop, o ILEA abriu um edital de pesquisas interdisciplinares, que ele chama RIMPS, Redes Interdisciplinares de Pesquisa. E nós, felizmente, fomos contemplados com esse edital, assim como vários outros professores da URGS. E a nossa rede, então, é basicamente formada por 3 unidades da URGS, que somos nós, no Instituto de Psicologia, a professora Aline Villavicencio, da Informática, e a professora Beatriz Dornelles, da Educação. E aí, de Minas Gerais, então, o professor Vitor Haase, a Annelise, Júlia, a equipe toda do laboratório deles, e mais o Leandro Malay Diniz também, da Universidade de Minas. Então, essa é uma grande oportunidade da gente fazer uma pesquisa em conjunta, né, aliando o que a gente tem de bom. O professor Vitor já vem trabalhando de longa data com descalculia. Nós viemos trabalhando com dislexia, ou com dificuldades de leitura, de uma forma geral, há bastante tempo. Então, agora a gente vai aliar os esforços e vamos iniciar uma pesquisa conjunta. Temos trabalhado desde ontem juntos, né? Tem sido 2 dias muito intensos de trabalho, então a gente também quer agradecer eles terem se disponibilizado a vir aqui também conversar com vocês. Então, eu gostaria de apresentá-los. Professor Vitor, que todos já conhecem, é professor titular, coordenador titular da UFMG, coordenador do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento, Departamento de Psicologia da Faculdade de Psicologia da Federal de Minas Gerais. E ele é orientador de pós-graduação em saúde da criança e adolescente e no pós-graduação de neurociências, ambos na Faculdade de Medicina. E o professor Vitor sempre gosta de ser intitulado gaúcho, como muito orgulho, e também a formação dele é neurologista, de fato. A Júlia Beatriz Lopes Silva, ela é doutoranda do programa de pós-graduação em saúde da criança e do adolescente na Faculdade de Medicina da Federal de Minas Gerais. Ela é psicóloga. E a Annelise Júlio Costa também é doutoranda no programa de pós-graduação em neurociências do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. E ela tem uma formação dupla em farmácia e psicologia. Então, muito obrigada por estarem aqui. Eu passo a palavra para o professor Vitor. Obrigado.
bom dia a todos. Queria agradecer muitíssimo o convite da URGS, do ILEA, da Jerusa. Para mim tem um sabor especial estar aqui, porque eu sou gaúcho e a URGS é minha alma mater. Fiz vestibular aqui em janeiro de 1975, no século passado. Estudei muito, aprendi muito aqui, me diverti demais. Então, eu digo que eu sou arroz de festa. Se me convidam para vir para cá, eu venho. Né? Não precisa perguntar, é só mandar que eu estou aqui. Tá? A Jerusa e eu, a gente tem trabalhado já há algum tempo, né? Nós temos interesses complementares, ela tem uma linha de pesquisa muito bem estabelecida aqui sobre dificuldades de aprendizagem da leitura, e nós lá em Belo Horizonte sobre dificuldades de aprendizagem da matemática. Então a gente resolveu juntar esses esforços, fazer um projeto multicêntrico. Nosso projeto é ambicioso, a gente quer avaliar umas 1000 crianças em cada uma das duas cidades, e o projeto tem, vamos dizer assim, várias motivações subjacentes. Uma das principais é que a descalculia e a dislexia são commodities, elas ocorrem com muita frequência. Mais ou menos 2/3 das crianças com dificuldade de aprendizagem da matemática têm dificuldade de leitura, e mais ou menos uns 40% das crianças com dificuldade de leitura têm dificuldade de aprendizagem da matemática. Então, uma questão nossa é saber se isso é uma coincidência, se é o que se chama de uma comorbidade verdadeira em medicina, ou se por acaso tem algum mecanismo cognitivo compartilhado entre esses dois tipos de problemas. Então, eu sou especialmente grato, né, ao ILEA, né, que está dando para nós essa oportunidade de dar o pontapé inicial nesse projeto, através dessa reunião acontecendo aqui em Porto Alegre. Depois, no segundo semestre, em Belo Horizonte, a gente está afinando, né, o nosso trabalho, fazendo planejamento, treinamento, e pretendemos começar ainda esse ano a coleta de dados. Tá? Então, nós pensamos em fazer o seguinte: eu vou falar um pouquinho sobre neurociência e educação. Tá? Depois a Júlia vai apresentar um pouco do nosso trabalho sobre processamento fonológico e dificuldades de aprendizagem, e finalmente a Denise vai falar sobre modulação dopaminérgica e aprendizagem escolar, que são aspectos importantes do nosso trabalho. Tá? Eu vou falar meia hora, tá? Então provavelmente eu não vou conseguir falar tudo que eu coloquei aqui, mas eu vou parar, tá? Porque não vou ficar chateando vocês, né, com mais coisas. Então eu estou colocando aqui o meu cronômetro, vai me mandar parar com 20 minutos. Tá? Queria fazer uma recomendação de um livro. Esse livro aqui mexeu a minha cabeça. Tá? O autor se chama Willingham, ele é um psicólogo americano, tem uma coluna na revista American Educator que se chama Ask the Cognitive Scientist. E mensalmente, então, ele responde perguntas dos pedagogos, dos professores, sobre questões que vão surgindo. Esse livro é genial, ele foi traduzido para o português, editado pela ArtMed, e ele explica, né, vamos dizer assim, ajuda a gente a entender os mecanismos cognitivos e motivacionais subjacentes ao fato de que as crianças não gostam da escola. Por que as crianças não gostam da escola? Porque a escola é difícil. Aprender não é fácil, exige esforço. Nós, humanos, somos preguiçosos. Né? Nós funcionamos na base da lei do menor esforço. Tá? E não existe mágica para aprender sem se esforçar, sem estudar. Tá? Então, o segredo, assim, eu acredito que a escola, né, é tão mais eficiente quanto mais ela conseguir motivar os alunos para o estudo. Eu acho que um aspecto fundamental é que a criança aprenda que existe uma relação entre o seu esforço e o resultado que ela consegue. Tá? Isso é fundamental, esse é o princípio motivacional básico, e eu acho que é a principal habilidade que as crianças podem aprender na escola, num mundo em que o autodidatismo, né, a educação continuada é cada vez mais importante. Então, não basta as coisas que a gente aprende na escola, a gente aprende por toda a vida e tem que continuar aprendendo, e principalmente tem que
continuar se auto-ensinando. Tá? E um outro problema que ele explica nesse livro é relacionado com as limitações do nosso sistema de processamento de informação. Então, nós temos dificuldades relacionadas, né, com a motivação, com o fato de que estudar é difícil, que as coisas são difíceis de aprender, que exige esforço. Tá? E o nosso sistema de processamento de informação é limitado. Na psicologia, atualmente, um conceito extremamente importante é o conceito de memória de trabalho. Talvez aí, né, no início do século XXI seja o conceito mais importante da psicologia. Esse conceito ele vem, né, de uma analogia com um computador digital. A memória de trabalho é como se fosse uma memória RAM, uma memória de acesso aleatório. Né? Se o nosso cérebro fosse um computador, tá? Ele teria uma memória de acesso aleatório, e, né, psicologicamente a gente chama isso de memória de trabalho ou de memória operacional, que é um sistema que nos permite manter informação online, processar essa informação, buscar informação na memória fixa, na memória de longo prazo, integrar essas informações na memória de longo prazo com as informações que estão vindo do ambiente e criar informações novas. Qual é o problema com a memória de trabalho? A nossa memória de trabalho é muito limitada, extremamente limitada. Fazendo um cálculo assim, né, a partir de resultados psicofísicos, de medidas de tempo de reação, existem estimativas de que o nosso computadorzinho, se o nosso cérebro fosse um computador, ele funcionaria com uma velocidade de processamento na base de 30 Hz. Tá? Esse computadorzinho que eu tenho aqui funciona na base de gigahertz. Tá? Então, assim, num período de 1 segundo, tá, ele consegue processar bilhões de vezes mais informações do que o nosso cérebrozinho. Tá? Então, esse é um dos problemas também. Tá? Que a nossa capacidade de processamento é limitada. E o terceiro problema, que é explicado nesse livro aí, né, diz respeito ao fato de que o conhecimento, a quantidade de informação está crescendo exponencialmente. Tá? Então, assim, os assuntos que interessam a Jerusalém, que é a leitura e a aritmética, são uma inovação cultural, uma ferramenta que foi culturalmente inventada em torno de 10, talvez 15 mil anos atrás. No século XV, Gutenberg inventou a imprensa. Tá? Um dos negócios que mais me impressionou na vida foi quando eu estava lendo uma biografia do Martinho Lutero, o verdadeiro, não o quinto, né? E aí ele dava a informação do seguinte: em 1517, quando ele publicou lá as 97 teses dele na porta da igreja em Wittenberg, 3 semanas depois tinha cópias, edições impressas daquelas teses lá em todas as cidades importantes da Alemanha. Levou 3 semanas para a notícia se espalhar, para as pessoas terem disponível aquela informação ali sob a forma impressa. Tá? Hoje em dia, né, com a internet, Google, Facebook e tal, então a coisa virou, como a gente fala assim, viral. Qual é a consequência que isso tem? A consequência que isso tem é que a quantidade de informação a ser assimilada é cada vez maior, ela é brutal. Tá? Então, o nosso cérebrozinho, né, fica muito sobrecarregado com essa quantidade de informação. Então, eu acho, né, que a pedagogia, né, precisa, vamos dizer assim, ser repensada no sentido de adequar, né, as características, essas características que eu mencionei aí. Então, do ponto de vista evolutivo, né, o nosso cérebro ele foi selecionado naquilo, né, que o pessoal chama tecnicamente de ambiente de evolução da espécie, só que eu chamo de ambiente ancestral. Eu acho mais bacana esse nome. No ambiente ancestral, as pessoas tinham que resolver alguns problemas. A maioria desses problemas eram de natureza social, principalmente como competir, como cooperar
com as outras pessoas. Então, na natureza humana, existe uma série de mecanismos, né, de dispositivos cognitivos inatos que evoluíram, que foram selecionados na evolução da nossa espécie e que serviram para quebrar o galho dos nossos ancestrais, principalmente em 3 domínios do conhecimento. Um domínio do conhecimento relacionado com a psicologia, com a sociedade, com a vivência em grupos, que basicamente é a questão da cooperação e da competição, e os aspectos interpessoais também. Um outro domínio relacionado com a física, né, com as noções de espaço, tempo, causalidade, quantidade, esse tipo de coisa. E um outro domínio relacionado à natureza viva, né, o conhecimento sobre os animais, sobre as plantas, sobre recursos alimentares e assim por diante. Então, nós temos um equipamento padrão, né, uma caixa de ferramentas mentais, que foi selecionada em torno de 100, 150 mil anos atrás, e que é compartilhada por todas as culturas do mundo, né, que constitui, vamos dizer assim, a natureza humana básica e que serve para fazer uma série de coisas. Tá? O resto tudo é invenção cultural que, com o passar dos anos, né, tem crescido exponencialmente, né, e exige, vamos dizer assim, formas novas de processamento. Tá? E essas formas novas de processamento, elas se acredita, né, que a pressão de seleção principal tenha sido social. Né? Existe um biólogo americano chamado Richard Alexander, que é professor da Universidade de Michigan, está com 90 anos de idade, e esse cara, na minha opinião, foi quem matou a charada. Então, a hipótese do Alexander é a hipótese que ele chama de supremacia ecológica. A partir de um determinado momento na nossa evolução, nós, humanos, os nossos ancestrais, adquiriram uma supremacia sobre os recursos ambientais. Isso quer dizer o seguinte: nós conseguimos nos organizar, nos estabelecer de maneira tal que nós não temos concorrência. A espécie humana é a única espécie que não tem predadores. Fora as baratas, nós somos a única espécie que consegue viver em todos os ambientes, em todos os cantos do mundo inteiro. Tá? Então nós somos extremamente versáteis, né, extremamente adaptativos a uma série de circunstâncias ambientais distintas, que nós não temos concorrência. A gente teve. Existem dados, né, paleoantropológicos sugerindo que os humanos, sapiens, né, conviveram com os sapiens neandertalenses e conviveram com o Homo erectus durante algumas centenas de milhares de anos. Só que essas outras espécies se extinguiram. Se os nossos ancestrais tiveram alguma coisa a ver com a extinção dessas outras espécies ou não, a gente só pode ficar especulando. Mas o que acontece é que, a partir de um determinado momento na nossa evolução, a gente adquiriu, né, os nossos ancestrais adquiriram um controle que nenhuma outra espécie adquiriu sobre os recursos disponíveis na ecologia. Quando isso aconteceu, a principal pressão de seleção na espécie humana, ela deixou de ser interespecífica, ela parou de ser relacionada com a competição com outras espécies, com predadores ou com parasitas, e passou a ser uma pressão de seleção interespecífica, ou seja, relacionada com a necessidade de cooperar e competir com os nossos conespecíficos, com os outros seres humanos. E segundo, né, essa hipótese do Richard Alexander, então isso foi o fator que impulsionou o surgimento da nossa inteligência geral, das nossas habilidades cognitivas mais sofisticadas, né, que distinguem a espécie humana de outras espécies e que explicam a nossa adaptatividade, a nossa capacidade de resolver uma série de problemas, nossa capacidade de raciocínio analógico, estratégico e assim por diante, e o surgimento da nossa cultura. Então, de acordo com essa perspectiva evolucionista, o que acontece é que nosso cérebro ele foi programado para, vamos dizer assim, funcionar, para se adaptar num ambiente, que é esse ambiente no qual a espécie evoluiu de 100, 150 mil anos atrás,
que é totalmente distinto do ambiente onde nós vivemos. A começar pela massa de informação que a gente tem a assimilar. Então, eu acredito, né, que o desafio da pedagogia, às vezes eu penso assim que isso é uma missão impossível. Tá? Por que é uma missão impossível? Porque você tem que, vamos dizer assim, capacitar uma diversidade de indivíduos com níveis variados de habilidades, de perfil, de personalidade, assim por diante, vamos dizer assim, se capacitar, se habilitar para a competição e para a cooperação num ambiente que, do ponto de vista cognitivo, é cada vez mais sofisticado, cada vez mais exigente. E aquelas ferramentas cognitivas que fazem parte da natureza humana, elas não dão conta, elas não são suficientes para encarar essa missão. Então, a gente tem que trabalhar em termos, vamos dizer assim, de estratégias motivacionais e estratégias instrucionais. Tá? Então, esse é um dos problemas que eu vejo, que eu fico me perguntando se o pessoal da pedagogia, eu espero que esse público seja interdisciplinar, que tenha gente de todas as áreas e que tenha pessoas da pedagogia, porque a mensagem é muito importante para as pessoas da pedagogia, comece a se questionar se, vamos dizer assim, os seus pressupostos, os seus métodos, as suas concepções teóricas, vamos dizer assim, estão ao alcance dessa missão. Tá? Eu tenho minhas dúvidas. Se eu não tivesse dúvidas, eu não estaria falando sobre isso. E eu acho que a neurociência, principalmente a psicologia, poderia contribuir muito para isso. Por que eu tenho dúvida? A minha dúvida principal vem do seguinte motivo. Existe um paradigma dominante na pedagogia, que é o construtivismo, tá? Que é uma filosofia de trabalho muito interessante e que trouxe, né, um benefício, mudou drasticamente, né, vamos dizer assim, a prática educacional na escola. Basicamente, segundo o que eu entendo, né, a filosofia construtivista tem o objetivo de valorizar mais a atividade, a iniciativa, a criatividade da criança, a descoberta, né, a subjetividade, tá? E, vamos dizer assim, procurar tornar o ensino uma coisa mais atraente, mais lúdica. Tá? Eu acho que isso são aspectos extremamente importantes. Tá? Então, as nossas metas educacionais como nação são formar pessoas cada vez mais preparadas, pessoas críticas, pessoas que têm uma, vamos dizer assim, capacidade de reflexão crítica sobre a realidade e de transformação da realidade na qual nós vivemos. Só que eu acho que o pessoal se perdeu um pouquinho no meio do caminho. Tá? E começou a enfatizar demais determinados aspectos e esquecer outros aspectos que são importantes também. Tá? E eu vou dar um exemplo, que é um exemplo da minha área de atuação, né, que é a aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem da matemática. Não é de agora, desde o final do século XIX existe um preconceito muito grande na pedagogia em relação à tabuada, tá? Ao conhecimento dos fatos aritméticos. Tá? Eu adoro, sou fã da tabuada, eu acho que a tabuada é a coisa mais legal, uma das coisas mais legais que já foram inventadas. E eu parto da convicção de que você não pode ir adiante na matemática se você não aprende os fatos aritméticos. E a minha experiência como clínico, como neuropsicólogo, que atende crianças, adolescentes com dificuldades de aprendizagem da matemática, é que às vezes a gente vê jovens de 15, 16, 19, 21, 22 anos, tá, que estão na faculdade e que precisam botar nos dedos. Nada errado em contar nos dedos. Quando você tem 4, 5, 6 anos, contar nos dedos é a maneira pela qual a gente aprende aritmética. Mas quando a gente tem 22 anos e está na faculdade, não pode contar nos dedos. Então alguma coisa se perdeu aí nesse... Falta dedo, né? Falta dedo.
alguma coisa se perdeu aí no meio desse caminho. E eu acho, então, assim, que a gente, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista neurocientífico, a gente tem argumentos, que eu não posso entrar aqui em detalhes com vocês, mas, na minha opinião, são evidências empíricas bastante convincentes de que, assim, claro, compreender os fatos aritméticos, entender o que aquilo ali significa é uma coisa importante, mas só entender sem decorar também não ajuda muito. Tá? Por quê? Porque você não pode ir adiante, porque a aritmética ela é construída hierarquicamente. Você só consegue passar de uma etapa para outra quando você tem uma proficiência, quando você adquire perícia num determinado nível. E a gente só adquire a perícia naquele nível através da prática, através do exercício. Todo mundo sabe que matemática depende de exercício. Exercício é chato. Tá? Ninguém nasce gostando de fazer exercício de matemática. Uma das coisas que mais me impressionava na vida era, não sei se a maioria de vocês não é dessa época, né? Mas teve um presidente aqui no Brasil chamado João Batista de Oliveira Figueiredo. E quando ele assumiu a presidência, ele deu uma entrevista dizendo que o passatempo dele era resolver problemas de matemática. Tá? Na época ele falou assim, será que é verdade isso mesmo? Não, ele está fazendo onda com a nossa cara, né? Hoje em dia eu acredito que sim, que provavelmente seja verdade. Por quê? Porque a gente acaba aprendendo a gostar das coisas. Então, assim, ninguém nasce aprendendo a gostar de estudar, mas a gente aprende a gostar de estudar. E a missão da escola, hoje em dia, se a gente parte desse pressuposto, né, de uma filosofia de autodidatismo, é justamente isso. Né? Quer dizer, é claro, estudar é chato no sentido assim, dá trabalho, é trabalhoso, custa esforço. A gente é preguiçoso, nós todos somos macunaímos. Tá? A gente com a preguiça danada quer ficar deitado na rede se refrescando. Tá? Mas não é assim que se constrói um país, não é assim que a gente faz uma vida, não é assim que a gente educa os filhos. Tá? Então a gente tem que aprender a gostar dessas coisas. Esse é o aspecto motivacional. Para que você consiga entender como é que a coisa funciona, o único jeito é que a gente consiga entender um pouquinho melhor como é que funciona a nossa mente, como é que funciona o nosso cérebro, né? Quais são as limitações, principalmente, quanto à capacidade de processamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não sei quanto tempo eu estou de tempo. Vai chegar agora nos 20 minutos. O exemplo que eu vou dar é sobre a questão dos métodos de aprendizagem. Uma das discussões que existe na literatura é o debate entre instrução formal, tradicional e métodos construtivistas baseados na descoberta. Então existe é atribuído um status muito grande à descoberta. Frequentemente as crianças são confrontadas com problemas bastante complexos. Se dá um problema de física, clássico, né? Existe uma questão lá, a gente estuda isso, eu estudei isso no ginásio, né? Controle de variáveis, se você descobrir, se você coloca um objeto, uma bolinha, numa rampa, ele vai deslizando, quais são as variáveis críticas para descrever a velocidade com que a bolinha vai deslizar? A altura, o comprimento, a textura da superfície, o tamanho da bola, uma série de coisas. Então, o que a gente quer é que a criança descubra que para você descobrir isso, você não pode mexer em todas as coisas ao mesmo tempo. Você tem que mexer numa coisa, ver o que acontece. Você mexe na outra, ver o que acontece. Depois você mexe na outra, ver o que acontece. Isso é ciência. Tá? Então, essa proposta de aprendizagem baseada na descoberta, discovery learning, né, como se chama em inglês, ela consiste no seguinte: você pega os moleques, coloca eles lá, né, dá o problema para eles e deixa eles se virarem, tá? Ver o que eles vão conseguir fazer com aquilo. Existem evidências bem interessantes que eles conseguem fazer muita coisa, é surpreendente, tá? E principalmente essa questão da cooperação social facilita muito. Então tem estudos na psicologia do desenvolvimento mostrando que a criança sozinha não consegue
contemplar as diversas perspectivas, mas juntas as crianças conseguem construir essas diferentes perspectivas. Isso funciona na maioria das vezes para a maioria das crianças. Só que tem aqueles para os quais não funciona. Tá? Quem são essas crianças? As crianças que têm uma inteligência mais baixa, as crianças que são mais tímidas, que têm fobia social, que têm autismo, que têm dificuldade de interação social, as crianças que são agitadas, que são mais agressivas, que vão ser rejeitadas pelo grupo, tá? E assim por diante. Então vai funcionar para um número grande de crianças, mas não vai funcionar para outras crianças. Por quê? Se a gente faz uma análise cognitiva dessa situação, eu fico pensando assim que uma boa metáfora é a questão da reinvenção da roda. Você coloca o menino numa situação que você pede para ele reinventar a roda. O que você está pedindo para um menino de 7, 8, 9, 10 anos? Que ele vai descobrir aquelas leis da mecânica clássica que o Galileu descobriu no século XVI. Quer dizer, levou 2, 3 mil anos de história registrada para que alguém tivesse a sacação de descobrir aquelas coisas. E você quer que o menino vá descobrir aquilo ali, tá? Interagindo com a situação problema e com os colegas sem receber muito, né? Quer dizer, um nível mínimo de dicas. Tá? Do ponto de vista cognitivo, a análise que se faz é de que isso tem tudo para não funcionar, ou funcionar apenas parcialmente. Por quê? Porque você dá um problema que é um problema muito mal definido, um problema complexo. Grande parte da solução do problema passa por você formalizar o problema. Você criar uma descrição verbal do problema, você identificar quais são as variáveis cruciais que potencialmente podem afetar vamos dizer assim, o fenômeno de interesse que você está querendo investigar. Tá? Então, o menino vai usar todos os recursos cognitivos dele para resolver o problema. Na maioria das vezes vai conseguir, mas vão ter aqueles que não vão conseguir. E o que acontece é que, assim, nossa capacidade cognitiva é limitada. Então, mobilizando os recursos cognitivos para resolver o problema, ele está desviando recursos que não são finitos da capacidade de aprender mesmo. Então ele vai entender, está ótimo, ele desenvolveu uma compreensão, mas ele não vai conseguir incorporar essa informação na sua memória de longo prazo de maneira que ela possa ser acessada, que ela possa ser usada no futuro. Tá? Então, assim, claro, não existe aprendizado sem compreensão, mas só compreensão não basta. Existe esse aspecto também da memorização. E aí vem a questão, por que não facilitar a vida da criança? Porque você não vai entregar mais informação que permita ela chegar mais rápido a essas conclusões, considerando a massa de informação que está esperando para entrar na cabecinha da criança. Tá? Então, do ponto de vista cognitivo, né, vamos dizer assim, essa análise que eu fiz, que vamos dizer assim, feita por diversos pesquisadores, ela coloca em dúvida, realmente, se esse método, né, de aprendizagem por descoberta é o melhor, ou se ele não tem, né, pelo menos os seus efeitos colaterais. Aí eu fui fazer uma pesquisa, né, para ver o que os dados empíricos dizem sobre isso. Tá? Porque, assim, você tem que ter dados controlados, né? Você tem que ter experimentos que tenham alocação aleatória, que tenham controle rígido de variáveis, alocação aleatória dos participantes, as condições experimentais e assim por diante. E aí você começa a ver que um experimentador acha que o método baseado na descoberta é melhor, outro experimentador mostra que o método baseado na instrução formal é melhor e assim por diante. E aí como é que a gente sintetiza isso? O procedimento estatístico, né, que foi desenvolvido nas ciências é a meta-análise, a revisão sistemática e a meta-análise, a análise estatística, sistematizando dados de diversos estudos. Estudos que têm um padrão mínimo. Né? Temos um plano agora. Critérios metodológicos mínimos. E existem várias meta-análises sobre isso. O que elas
mostram, basicamente, é o seguinte: quando a criança aprende, ela aprendeu, não importa o método que tenha sido utilizado. Tá? Se ela vai aprender, ela aprende, depois ela não vai esquecer e ela vai utilizar. A questão que tem é que quando você compara aprendizagem baseada na descoberta e métodos que enfatizam mais a instrução, principalmente exemplos, o que acontece é que um número maior de crianças aprende, e as crianças aprendem mais rapidamente. Tá? Então aí fica a pergunta, né? Quer dizer, é um exemplo que eu estou dando, né, de como a ciência cognitiva, vamos dizer assim, poderia ajudar, né, a gente procurar encarar os desafios educacionais que são colocados, né, pela globalização. A minha área de interesse é a aritmética. A aritmética é extremamente importante, ela é considerada, né, hoje em dia tem um conceito que é o conceito de capital mental. O capital mental é o principal ativo econômico de uma sociedade no mundo globalizado. Passou o tempo das riquezas naturais, passou o tempo da mão de obra barata, mecânica. Quer dizer, o principal ativo econômico é a capacidade cognitiva da população. Na capacidade cognitiva da população, a matemática vem em primeiro lugar. Existem dados de pesquisa muito interessantes mostrando a prevalência das dificuldades de aprendizagem da leitura e da matemática na população e o que acontece com esses indivíduos. A longo prazo, as pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, a gente fala de pessoas que não têm uma deficiência intelectual, que têm uma inteligência normal, mas que têm uma dificuldade num determinado domínio. Tá? Então, existe um risco grande de subemprego, de salário mais baixo, tá? De desemprego para essas pessoas e de problemas psicossociais, problemas relacionados com o comportamento antissocial nos homens, depressão nas mulheres e assim por diante. Só que o efeito da dificuldade de aprendizagem da aritmética é muito maior do que o efeito da dificuldade de aprendizagem de leitura. Então, se o indivíduo tem dificuldade de aprendizagem da leitura, ele tem uma chance maior de ter um emprego formal do que o indivíduo que tem dificuldade com a matemática. É óbvio, tá? A gente tem que saber dar troco. Tá? Se você não sabe dar troco, você não consegue viver no mundo dos negócios. Tá? E às vezes a gente se espanta, né? Eu me espantei assim, em um determinado momento em que você começa a ver que as pessoas estão te dando dinheiro a mais. A gente geralmente vai olhar o troco para ver se não estão nos roubando, né? Que é o mais comum de se observar. Mas às vezes você vê que a pessoa te deu dinheiro a mais. Por que ela faz isso? Porque ela não sabe fazer troco, ela não sabe fazer as contas. E aí entra aquilo que eu falei para vocês antes. Tá? Sem a tabuada, não tem como dar troco, não tem como fazer as continhas, não tem como ir adiante, né, se a gente não tem um mínimo. E aí eu tenho esse questionamento que eu estou fazendo. Se houver algum tempo para debate, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, se vocês acham que isso que eu falei é besteira, ou que tem algum fundamento, né? E para encerrar mesmo, assim, o título da palestra é Neurociência e Comportamento. Isso é um engodo. Né? Na verdade, eu não falei nada de neurociência, eu só falei sobre psicologia. Por que eu botei neurociência na palestra? Porque a neurociência está na moda. Todo mundo só fala em neurociência. Tá? Eu acho que neurociência e educação são muito importantes, mas tem que ter a psicologia no meio. Tá? Boa psicologia cognitiva, psicologia experimental, cognição, processamento de informação, esse tipo de coisa. Tá? Então, você querer fazer essa ponte entre pedagogia e neurociência, nesse momento, eu acho que é um pouco prematuro. Vocês vão ver que a gente até tenta fazer algumas coisas, tá? Mas eu acho que nesse momento, nessa hora, tá? A gente tem que pensar em aumentar o diálogo da pedagogia com a psicologia e, assim, com determinados aspectos da psicologia. Tá? Porque a psicologia é muito, uma profissão, uma área de conhecimento muito heterogênea. Existem diversas tendências, né? Diversas orientações teóricas, metodológicas.
que vamos dizer assim, na análise que eu faço, eu vejo que a pedagogia tem se acostumado muito a dialogar com determinadas correntes do pensamento psicológico, basicamente nas ideias de autores como Henri Fallon, Lev Vygotsky e Jean Piaget, que são a santíssima trindade da pedagogia. E tem tido muito pouco diálogo entre a pedagogia e a ciência cognitiva, a psicologia cognitiva, a psicologia comportamental. A psicologia comportamental é uma ferramenta fantástica para controlar a disciplina em sala de aula. Tá? Se as professoras aprendessem nos cursos de pedagogia a usar recursos de análise aplicados no comportamento, elas não iriam ficar desamparadas, desesperadas, como elas ficam quando têm que enfrentar comportamentos de determinados tinhosos que elas encontram na sala de aula. Tá? Muito obrigado. Gente, bom dia. Eu não sou gaúcha, mas eu acho que depois dessa minha primeira visita em Porto Alegre eu fiquei com um pouco de vontade de ser. Eu me apaixonei por chimarrão e eu estou muito feliz de estar aqui. Sempre admirei muito, né, o trabalho da professora Gerudo. Eu acho uma experiência ótima agora trabalhar de forma mais próxima do neurocódigo. Então, como o Vitor falou, eu vou falar um pouquinho do processamento fonológico e do impacto dele na dificuldade de aprendizagem em geral. Então, de início, eu vou falar um pouquinho, assim, uma noção um pouco mais introdutória, né? Do que é o processamento fonológico, o que a gente vai falar aqui. Um pouco sobre dislexia e descalculia, por que a gente estuda essas coisas de forma conjunta e o que a gente tem feito lá no nosso laboratório no FMG. Então, primeiro, apresentar os 3 componentes do processamento fonológico, né? Ele é composto pela consciência fonológica, que é a capacidade que a gente tem de perceber e manipular os fonemas que compõem as palavras. A gente sabe que essa capacidade é um dos preditores mais importantes para a aprendizagem da leitura, né, e da escrita também. Então, aqui tem 2 tarefas que a gente usa para avaliar isso. Uma é a tarefa de supressão de fonemas, que a gente pede para a criança tirar um som que constitui a palavra. Então, aqui no caso, ó, casa sem o som do k, ficaria asa. Outra tarefa também que a gente usa para avaliar essa capacidade é a tarefa de rima, né? Então a gente pede para a criança dizer Simão rima com dedo ou com coração. A gente sabe que são 3 subcomponentes do processamento fonológico, mas esse é o que tem mais evidência que, de fato, ele tem um papel muito importante na aprendizagem de leitura e escrita. O outro aspecto também que constitui o processamento fonológico é a memória de curto prazo, que é a capacidade da gente armazenar por um período curto de tempo informações de caráter fonológico. Essa é uma tarefa de repetição de palavras que não existem, que avalia a memória porque é uma palavra que não existe, então a gente não tem uma representação dela, né, uma representação lexical, e aí a gente diz uma palavra para a criança tem que manter e repetir. Então, essa capacidade também de reter o som na memória é importante para a aprendizagem da leitura. O outro aspecto é o acesso lexical e velocidade de processamento, que é a nossa capacidade de resgatar, né, uma forma lexical mesmo da palavra. Então, aqui são 2 tarefas, e 2 estímulos dela, que é a tarefa de nomeação seriada rápida, que a gente pede para a criança dizer o mais rápido que ela conseguir o nome ou letras, ou objetos, ou números, enfim. E o que acontece? A gente sabe, consensualmente aceito que o processamento fonológico é muito importante para a aprendizagem da leitura e escrita e tem uma relação grande com a dislexia. E eu acho que provavelmente a maior parte de vocês já ouviram falar um pouco do que é dislexia, né? Tem uma noção grande, enquanto a descalculia ainda é uma coisa meio misteriosa, né? Assim, a gente vê no contexto escolar, professores, por exemplo, né, sabem o que é dislexia, sabem o que é TDAH, às vezes de uma forma meio equivocada, mas já ouviram falar, né? E descalculia ainda não é tão divulgada. Então, vou falar rapidamente um pouco sobre as 2. A dislexia é um transtorno específico da aquisição de leitura de palavras isoladas. A prevalência varia muito, né? Porque, infelizmente, a gente ainda não tem um consenso sobre o critério diagnóstico. Então, cada estudo de prevalência adota um critério ou um instrumento para diagnosticar essas crianças. Então, tem estudo que aponta que vai desde 5% até 17,5%.
Tem vários mecanismos cognitivos e vários modelos que explicam por que essas crianças têm essa dificuldade de aprendizagem da leitura. Vou falar aqui um pouquinho sobre esses. A Paula Tallow, essa pesquisadora aqui não sei se dá para ver no slide, ela está com o cérebro com um fonezinho de ouvido. Porque a hipótese dela é que as crianças elas têm uma dificuldade na discriminação de sons e isso acarretaria numa dificuldade também na aprendizagem de leitura. Além disso, tem hipóteses relacionadas a déficits cerebelares e isso acarretaria uma dificuldade na automatização, como eu falei também no processamento fonológico. Só que assim, como tudo na ciência, tem gente que acredita numa coisa, tem gente que acredita em outra coisa, só que esse estudo é um estudo que eu gosto muito, porque ele queria ver, então, qual é o déficit principal que está relacionado a essa dificuldade de aprendizagem de leitura. O Frank Ramil avaliou 16 disléxicos adultos universitários e investigou também 16 controles da mesma faixa etária. E o que ele viu? Cada um dessas letrinhas são sujeitos. E o que ele conclui nesse estudo é que alguns sujeitos têm uma dificuldade que estaria mais relacionada a dos disléxicos, teria uma dificuldade mais relacionada a processos auditivos, outro a déficits mais cerebelares e outro de visão. Mas que todos eles têm uma dificuldade de processamento fonológico. Então, assim, a gente sabe que o processamento fonológico é o mecanismo cognitivo mais importante, que é mais consensualmente aceito, que impacta na aprendizagem de leitura, que tem um papel importante na dislexia do desenvolvimento. E aí tem a descalculia, que outro dia saiu uma reportagem no jornal falando que a descalculia é a versão da matemática da dislexia. Então, assim, se é matemática, por que o processamento fonológico, a capacidade da gente perceber, manipular sons, vai ter a ver com isso? A prevalência da descalculia também varia de acordo com o critério diagnóstico. Alguns estudos falam entre 3% a 6%. E os mecanismos cognitivos são outros, obviamente. Um mecanismo que é específico da aprendizagem da matemática é a nossa capacidade de discriminar quantidade. A gente vê estudos assim, com pré-escolares, que a capacidade dele perceber se tem mais pontinho amarelo ou pontinho azul é um preditor muito importante da aprendizagem de aritmética formal, depois já no ensino fundamental. Além disso, a gente sabe também que a memória de trabalho, tanto verbal quanto visoespacial, é importante para a aprendizagem de cálculos e do processamento numérico em geral. E mais recentemente, alguns estudos têm apontado também para a importância do processamento fonológico. Então, assim, uma coisa que até então era exclusivamente atribuída para a aprendizagem da leitura, mas recentemente têm surgido estudos que apontam que, sim, a capacidade da gente perceber e manipular os fonemas também tem impacto na matemática. Eu vou falar um pouquinho com vocês por que é isso, Como o Vitor falou, acaba que a comorbidade é mais regra do que exceção no caso de transtorno de aprendizagem. Eu acho que quem trabalha com isso, tanto no contexto de clínica quanto no contexto escolar, vê o tanto que é raro a gente achar uma criança que tem um déficit puro. Uma criança que, assim, a gente tem o nosso ambulatório lá na FMG, e eu acho que a gente pode contar nos dedos as crianças que têm descalculia pura, as crianças que têm dislexia pura. Alguns autores falam que até 70% de indivíduos que têm um transtorno também vai ter outro. E essa prevalência também varia, como eu estava falando, de acordo com o critério diagnóstico utilizado para classificar dislexia e descalculia. Então, alguns autores falam que até 64% tem um e o outro, e 17%. E por que é isso? Por que as crianças têm essas dificuldades que acontecem simultaneamente? Tem duas hipóteses principais para explicar isso. Uma é o que a gente chama de hipótese de déficits específicos, que é o seguinte: alguns autores acreditam que a criança com dislexia vai ter uma dificuldade no processamento fonológico, a criança com a descalculia vai ter uma dificuldade no senso numérico, na representação de quantidade. A criança que tem os dois teria os dois déficits, Então, a criança com descalculia e dislexia teria tanto a dificuldade no processamento fonológico quanto a dificuldade de senso numérico. Mas, em contrapartida, uma outra hipótese alternativa é que déficits comuns poderiam estar relacionados tanto à aprendizagem da matemática quanto à aprendizagem da leitura. E o que a gente vai falar hoje, que é um déficit que provavelmente está associado aos dois, é o déficit no processamento fonológico. Por quê? A gente pode pensar que a matemática pode ser
subdividida em duas partes, né? Uma parte mais verbal e uma parte mais não verbal. Né? Então, por exemplo, a nossa capacidade de fazer um cálculo aproximado ou de saber mais ou menos quantas pessoas tem nessa sala não passa necessariamente por um processo de contagem, né? De representação verbal do número. Mas, por outro lado, quando a gente faz a tabuada, igual o Vitor estava falando, a gente decorou. Né? Então a gente faz um resgate que é puramente verbal, 2 vezes 4, não estou fazendo procedimento mais, eu sei que é 8. Né? Então é um processo que a gente sabe que tem uma influência verbal maior. E existem modelos que propõem, desde o nível biológico, uma causa comum para tanto as dificuldades fonológicas quanto dificuldades na matemática. Elas levariam, por exemplo, a problemas de contagem e de dificuldade de resgate dos fatos. Existem estudos mais recentes também que avaliam crianças com dislexia, né, que têm um desempenho normal no teste padronizado de matemática, mas tem algumas dificuldades específicas. Né? Então, quais são essas dificuldades apresentadas pelos disléxicos? É muito comum que eles tenham dificuldade na tabuada, né, no resgate de fatos, nos problemas que obviamente envolvem, né, a leitura, a interpretação. E outra coisa que chamou a atenção da gente lá no laboratório é da transcodificação numérica, que é a mudança de um código numérico para o outro. Né? Por isso que é transcodificar, mudar de um código para o outro. Então, por exemplo, se eu digo para uma criança 8.844 e peço para ela representar esse número na forma arábica, isso obviamente passa, né, gente, por uma representação verbal, por uma codificação fonológica. Então, não existem muitos estudos na literatura que investigam isso, de que forma o processamento fonológico influencia essa passagem de um código para o outro, e a gente no laboratório então resolveu investigar isso. Então eu vou falar um pouquinho aqui para vocês agora de como que a consciência fonêmica, né, um daqueles componentes do processamento fonológico, pode influenciar essa mudança de um código numérico para o outro. Então esse é o modelo ADAPT, que é um modelo cognitivo que explica de que forma se dá essa transcodificação numérica, que ele fala assim, ó, quando eu digo a transcodificação verbal para a forma arábica. Então, quando eu digo um número, o primeiro passo é que você codifique esse número, né? Ele tá sendo apresentado de uma forma verbal, então você tem que codificar, existe uma codificação fonológica, e a partir daí você passa por uma busca na sua memória de longo prazo. Né? Então, se é um número que você já tem uma representação lexical, que você vê toda hora, por exemplo, o ano que a gente está, que é o ano de 2014, você pensa em 2014, você já automaticamente consegue representar. Assim como o ano que você nasceu, né? A gente, por exemplo, fala outro número, o número 51 da cachaça, né? A gente também já tem uma representação que a gente vê frequentemente, né? Então tem números, obviamente, para as crianças, né? Não é um número que tem uma representação lexical, mas para adulto, né? O número da pinga, 51, uma boa ideia. Então o que acontece? Quando é assim, não precisa passar por nenhum algoritmo de transcodificação, a gente já consegue escrever a forma arábica automaticamente. Por outro lado, quando é um número que a gente não tem uma representação lexical, que a gente consegue resgatar de forma automática da memória de longo prazo, por exemplo, o número 4017, quando eu apresento esse número na forma verbal, a gente já tem que passar por outras regras de produção, né? Então já tem que resgatar cada um dos algarismos que constituem um número, né? Eu tenho que pensar 4.000, então são 4 casas decimais, né? 4 casas, né, que o número tem. Pensar no zero interno, e isso tudo eu estou falando pensar, mas a gente não faz de forma assim, né, tão controlada, mas a gente passa por um processo de decomposição do algarismo e, através de regras de produção, a gente dá conta de escrever. E o que chamou atenção e que tem direcionado um pouco a nossa pesquisa no laboratório recentemente é que essa parte aqui da codificação fonológica tem sido muito pouco explorada. Né? A gente sabe que a memória de trabalho, por exemplo, é importante aqui nessa fase do sistema de produção, né? Para a gente armazenar o número enquanto a gente vai transcodificar. Tem estudos já que demonstram isso, que a memória de trabalho é um preditor importante do desempenho da transcodificação. Mas não tem nada, não tinha nada que estudasse como é que é isso aqui, né? Como que o processo fonológico poderia influenciar nesse aspecto. E aí o Ricardo, que é agora ele vai, né, terminar o doutorado daqui a 2 semanas lá do laboratório, no mestrado dele, ele achou um resultado muito interessante. Ele investigou crianças de primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta.
e a gente dividiu essas crianças em 3 grupos. O grupo cinza claro eram crianças controle, que não tinham dificuldade nem na matemática, nem na leitura, pelo TDE, né, o teste de desempenho escolar. O grupo preto aqui é o grupo que tem dificuldade só na matemática, e o grupo cinza escuro é a dificuldade tanto no subteste de matemática quanto no subteste de escrita, o TDE. Eram crianças classificadas como deficiente como inferior. E o que a gente observa é assim, ó, aqui na primeira série existe uma diferença entre os 3 grupos. Né? Os controles estão indo bem numa tarefa de transcodificação numérica, digitado de números. A criança com dificuldade específica de aprendizagem da matemática também. E a criança que tem dificuldade tanto na matemática quanto na escrita, e ainda pior. Mas o que é interessante aqui é que a gente observa que ao longo do desenvolvimento, as crianças com desempenho inferior só na matemática, elas dão conta aqui, ó, de na 6ª série ter um desempenho equivalente ao desempenho de controles. Mas as crianças que também tinham dificuldade na escrita, não. Elas continuam a ter dificuldade na transcodificação ainda na 6ª série. Né? Isso é muito interessante, porque assim, a dificuldade na matemática está relacionada com a transcodificação? Sim, claro. Mas a dificuldade na escrita também pode ser um fator mais incapacitante que vai dificultar ainda mais esse processo. E aí no meu mestrado eu investiguei isso e a gente publicou esse artigo esse ano, que a gente queria investigar então, de que forma a consciência fonêmica está relacionada à transcodificação numérica. A gente investigou 172 crianças lá de Belo Horizonte, da 2ª à 4ª série, e todas elas tinham inteligência normal, tinham um score no Raven acima de 1. E a gente aplicou nelas uma tarefa de digitado de números que a gente desenvolveu a partir daquele modelo cognitivo lá, o modelo ADAPT. A gente tinha 40 itens, então tinham 3 itens de 1 dígito, que são os itens mais fáceis, mas a gente queria ver se esses dígitos, esses números, elas dariam conta. 9 de 2 dígitos, 10 de 3 dígitos e 18 de 4 dígitos. E esses números variavam em relação à quantidade de regras de transcodificação que eram necessárias. Então, por exemplo, o número 1907, ele é mais difícil porque tem aquele 0 ali no meio, né, que a criança teria que fazer um processo depois de voltar e preencher aquela casa que teria ficado em branco, do que, por exemplo, 1999, que é um número que não teria nenhum 0 no meio. Além disso, a gente investigou também a memória verbal, com a tarefa de digit span, na ordem direta e na ordem inversa, a memória visoespacial, com o teste cubos de Corsi, a consciência fonêmica, com uma tarefa que a gente desenvolveu também de supressão de fonemas, que é como eu falei, a gente pede para a criança tirar um som e dizer qual palavra fica, e o senso numérico, que é aquele outro mecanismo que a gente sabe que é importante, né, para a aprendizagem da matemática, então é importante que ele fosse controlado aqui também, numa tarefa de comparação de magnitudes não simbólicas, que a gente tinha 2 conjuntos de pontos na tela e a criança tinha que dizer qual dos 2 conjuntos continha mais pontos. Né? Então, assim, a capacidade dela de discriminar quantidades, a gente queria ver se isso também era importante para a transcodificação, porque o modelo ADAPT ele parte do pressuposto que para você mudar de um código numérico para o outro, você não precisa acessar a quantidade que ele representa. Né? Quando eu falo para vocês 1999, vocês escrevem esse algarismo, vocês não pensam, né, em 1999 coisas. Né? A gente não precisa de passar por esse acesso da quantidade. E o que é que a gente encontrou? A gente inicialmente fez esses 2 modelos de regressão que a gente viu no primeiro modelo, né, que era importante para predizer o desempenho da transcodificação, a idade e a inteligência, e também era importante aqui, a idade e a inteligência. E o que a gente observa é o seguinte, quando a gente coloca a tarefa de supressão de fonemas, né, no outro modelo, o digit span, ele não explica mais. Ele não, quando a gente controla pela consciência fonêmica, o digit span não é importante, a memória de trabalho verbal não é importante. Então aí a gente fez um modelo de análise de trajetórias, né, para a gente ver, para a gente tentar controlar todas essas variáveis e ver a influência específica de cada uma delas. E o que a gente observa é o seguinte, quando a gente coloca todas essas variáveis no modelo para predizer o desempenho na transcodificação, essas aqui, que são memória de trabalho espacial e o senso numérico, né, a fração de Weber, elas não influenciam em nada na transcodificação numérica. Então a gente pode excluir todos esses caminhos que a força do modelo se mantém. Mas, se a gente exclui aqui, ó, esse modelo de mediação
né, da influência da memória de trabalho verbal para a transcodificação, o modelo perde muito poder estatístico. Ou seja, a memória de trabalho, sim, é importante para a transcodificação numérica, mas essa influência provavelmente ela passa pela influência da consciência fonêmica também da transcodificação. E como é que a gente explica isso? Provavelmente a consciência fonêmica está relacionada à qualidade da representação fonológica da criança. Então, se uma criança tem uma dificuldade de representar de forma adequada, de perceber de forma adequada os fonemas, ela também vai ter uma dificuldade de representar todos os aspectos da matemática que têm um caráter verbal, incluindo a representação verbal de números. Então, assim, a moral da história que a gente conclui é que talvez existam mecanismos que estão compartilhados, né, entre os dois transtornos, entre a dislexia e a discalculia, ou no caso, né, o que a gente já viu, mecanismos compartilhados entre processamento numérico e aprendizagem de leitura. E aí agora, com esse novo projeto que a gente vai começar, agora no segundo semestre, em parceria com a URGS, a gente quer ver mais especificamente se outros aspectos do processamento fonológico, né, como acesso lexical, a memória de curto prazo, influenciam também e se influenciam em outros aspectos, sem ser o processamento numérico e a transcodificação. É isso, obrigada. Bom dia. Também gostaria de agradecer a toda a equipe do ILEA, a professora Jerusa também, que soou aí para trazer a gente aqui, o pessoal todo do Neurocog, que recebeu a gente muito bem, está sendo tudo ótimo. E Porto Alegre também, que é a primeira vez que eu estou vindo, mas estou adorando. Bom, então, o tema da minha fala aqui é a modulação dopaminérgica da aprendizagem. Na verdade, esse seria um tema muito amplo, né? Então, eu vou tentar julgar a rede para depois puxar para a gente trazer qual que é o nosso objetivo aqui. A gente tem duas palavras-chave nesse título, né, que é dopaminérgica, dopamina e aprendizagem, e começando pela aprendizagem, né? Então, qual seria uma definição de aprendizagem? Pode ser um conceito muito amplo. Mas o Gazzaniga traz que a aprendizagem é uma mudança duradoura do comportamento resultante da experiência, né? E tem a ver com melhor adaptação ao ambiente, ou seja, a gente aprende para ser mais adaptativo naquele ambiente e perdurar ali pensando em termos evolutivos, de psicologia evolutiva. Numa linha do tempo, pensando em modificação de comportamento, né, e aprendizagem, eu trouxe alguns autores, né, o Thorndike, ele propôs a lei do efeito, que dizia que os comportamentos que levam a resultados satisfatórios provavelmente serão repetidos. Ou seja, a gente aprendeu e vai conseguir repetir aquilo, porque aquilo levou a bons resultados, né, resultados satisfatórios. O Pavlov, né, clássico aí da psicologia, que demonstrou empiricamente aprendizagem simples, né, por associação, que o cachorro, ao escutar um sininho, salivava, ou seja, ele sabia que o sininho estava associado à hora da comida. O Watson, né, que propôs que todo o comportamento ele é determinado por forças externas. Ele foi um behaviorista filosófico que depois foi aprimorado pelo Skinner, né, que veio com o behaviorismo radical e que nos disse muito sobre condicionamento operante, que diz que os comportamentos eles são controlados, eles são regulados de acordo com reforços e punições. Então a gente tende a aumentar um tipo de comportamento de acordo com a consequência, se aquilo é bom ou ruim para o indivíduo. Dando um passo, né, e mudando um pouco o nível de análise, o Herbert ele diz que toda aprendizagem, né, essa aprendizagem que a gente acaba repetindo comportamentos e sabe reproduzir isso, deixa a gente mais adaptativo no ambiente, ela também seria resultado de alterações das conexões sinápticas. Ele tem essa famosa frase aí que diz que neurons that fire together, hire together. Então, assim, neurônios que disparam juntos, eles vão ficar conectados juntos, né? Então, assim, os neurônios que disparam juntos, eles vão tender a permanecer disparando juntos, eles vão aprender esses neurônios também. Né? E mais recentemente, o
Kendall, que a gente ficou na dúvida como que falava ontem, ele até ganhou o prêmio Nobel. Ele pesquisou o nível abaixo ainda, né, que era níveis moleculares de aprendizagem na Pisia, né, que mostrou aprendizagem sobre habituação, sensibilização, e mostrou que existem alterações, tanto celulares como moleculares, nesses processos de aprendizagem. E aí eu achei essa frase super interessante para fechar essa história toda de aprendizagem, modificação do comportamento, que diz o seguinte: toda aprendizagem envolve um tipo de recompensa. E aí a palavra recompensa, né, eu coloquei ela em vermelho porque seria questões maiores, num sentido mais amplo. Não recompensa lá com sinônimo de reforço, no mais skinneriano. Seria que aquilo ali está sendo de alguma maneira satisfatório, que aquilo ali está sendo de alguma maneira adaptativo, prazeroso, e se a gente está falando em recompensa, para a gente pensar um correlato de neurotransmissor, a gente precisa pensar em dopamina, né? A dopamina, que é um neurotransmissor monoaminérgico da família das catecolaminas. Para vocês entenderem o que é catecolamina, é esse conjunto aqui, ó, desse ácido benzínico aí com as duas hidroxilas, todo mundo lembra aí do segundo grau, né? E assim, a dopamina é um neurotransmissor, um dos neurotransmissores mais importantes, né, que a gente... Bom, e nessa história toda, o que a gente tem feito lá em Minas Gerais, associando a aprendizagem e dopamina e modulação dopaminérgica? Bom, como o Vitor e a Júlia disse, a gente trabalha com aprendizagem, né, mas com aprendizagem escolar, como eles detalharam bem, depende tanto de prática, de motivação, de habilidades comportamentais, né, porque se você não tem um comportamento minimamente adequado ali dentro de sala de aula, né, de atenção, de motivação, você não consegue aprender, mas depende também de domínios cognitivos gerais e específicos, né, que a Júlia também trouxe aqui um pouquinho. Bom, a gente trabalha com matemática, que depende do processamento fonológico, visoespacial, tudo isso que a gente falou. Mas e aí, como que a dopamina se relaciona, então, ao desempenho na matemática, à aprendizagem da matemática? Vou pegar alguns desses domínios, tanto os gerais quanto específicos, né? O domínio específico de aprendizagem da matemática, como a Júlia disse, é o senso numérico, né, que são habilidades bem básicas, bem primitivas relacionadas à aprendizagem da matemática, não dependem de uma aprendizagem cultural, e que é a nossa capacidade de comparar quantidade, de estimar quantidades. E o que a dopamina teria a ver aí? A gente resgatou um modelo cognitivo do McIntyre, que é um modelo do acumulador, né, que propõe que para a gente fazer essas comparações e essas estimações, a gente tem tipo